No começo, a garota do Dolphine insistira em contabilizar o tempo, embora, para o engenheiro do Peugeot 404, isso já não fizesse diferença. Qualquer um podia consultar o relógio, mas era como se aquele tempo preso ao pulso direito ou ao bip-bip do rádio medissem outra coisa. Questionar a medida e a passagem do tempo é a maneira com que Cortázar decidiu iniciar seu conto, intitulado A Autoestrada para o Sul. Por outro lado, em Castelo de Areia, quadrinho de Pierre Oscar Levy, logo ao chegar à praia, o pai adverte a filha que não destrua samambaias, pois quando ela for mais velha, talvez elas não mais existam, assim como são. O que prontamente é rebatido pela esposa, que fala: elas estavam aí, no tempo dos dinossauros, e vão continuar aí, depois de nós. Se o conto inicia postulando que a contagem do tempo deixa de fazer sentido, no quadrinho de cara é apresentado um elemento que perdurou desde os tempos pré-históricos. O princípio de cada obra está no tempo, e é sobre ele que vamos falar. O conceito de tempo livre só existe relacionado ao seu oposto, no caso, o tempo do trabalho. Pode parecer então que em nosso tempo livre realmente estaríamos libertos. No entanto, para Adorno, nem no trabalho, nem no assim chamado tempo livre, estamos dispondo de liberdade. Nas palavras do autor, tornar-se imperiosa a suspeita de que o tempo livre tende em direção contrária à de seu próprio conceito, tornando-se paródia deste. Nele se prolonga a não-liberdade em si mesma. Isso porque, mesmo ao desfrutar do tempo livre, estaríamos ainda sendo regidos pela lógica do lucro. Essa relação de um tempo livre cooptado pelo capital pode fornecer uma interessante chave de leitura para as duas obras apresentadas no início do vídeo. Em A Autoestrada para o Sul, seguimos o denominado engenheiro do Peugeot 404, que, assim como todos os outros personagens, não tem seu nome apresentado e é batizado pelo nome de seu carro, como se a mercadoria adquirida pelo personagem fosse parte preponderante na constituição daquele sujeito. Assim como as outras personagens, ele está retornando à capital, Paris, em um domingo, período em que a autoestrada é integralmente reservada aos que retornam após terem aproveitado de alguma maneira seu tempo livre longe da metrópole. Sem grandes explicações, há um engarrafamento que perdura por longo tempo, a ponto das estações do ano passarem e as personagens ainda estarem presas naquele engarrafamento. Aquelas pessoas que dentro de um fluxo comum na estrada seriam completos desconhecidos, passam a ter que conviver. Mais que conviver, eles precisam se articular para sobreviver, pois logo problemas relacionados às condições mais básicas de existência começam a surgir. Fome, sede, doença, frio, entre outras intempéries, são alguns exemplos. Agora, vamos voltar um pouco à ideia do tempo livre dominado pelo capital. Muitas pessoas, ao voltar de um feriado prolongado ou das férias, recebem a pergunta: para onde você viajou? Ou, quando se afirma não ter viajado ou feito qualquer atividade de consumo nos dias livres, recebe-se a pergunta: mas você não aproveitou as férias? Como se só o consumo do turismo pelo turismo configurasse forma válida de se aproveitar as férias. No conto, entretanto, quando todos estavam retornando a Paris, onde voltariam aos seus ofícios, eles são impedidos de lá chegar e, presos em uma estrada sem qualquer tipo de espaço de comércio, acabam criando outras formas de socializar os suprimentos. Como se, suspensa a capacidade de voltar ao trabalho, eles desenvolvessem outras possibilidades de vivência. Mas vamos voltar nosso olhar ao Peugeot 404 e à moça do Dolphine. Ao longo da narrativa, eles estabelecem uma relação amorosa. O homem do Peugeot 404 chega a sonhar com o filho que haveriam de ter, que haveria móveis e frequentaria a casa um do outro. Mas sem mais nem menos, o fluxo do trânsito é restabelecido. Por um tempo, ele ainda segura a mão da moça do Dolphine, mas logo o trânsito se intensifica, a lógica do capital se restabelece e, perdida na imensidão dos carros, o Dolphine desaparece. Ficamos com as frases finais. Todos corriam a 80 km por hora na direção das luzes, que cresciam pouco a pouco. Já sem que se soubesse direito para que tanta pressa,
para que tanta correria na noite entre carros desconhecidos, onde ninguém sabia nada dos outros, onde todo mundo olhava fixamente para adiante, exclusivamente para adiante. E assim, eles voltam à lógica da eficiência, da objetividade e do lucro. Já em Castelo de Areia, várias pessoas chegam a uma praia paradisíaca. Aos poucos, a narrativa vai nos apresentando a situação fantástica de que nessa praia o tempo opera com uma lógica acelerada. Cada 30 minutos corresponde ao avanço de 1 ano. Assim como em Alta Estrada para o Sul, todas aquelas pessoas, ao perceberem que estão presas naquele lugar e impedidas de usarem qualquer aparelho de comunicação móvel, acabam tendo que se unir para resolverem os problemas que vão surgindo. Por ser um grupo heterogêneo, preconceitos e dificuldades de socialização vão se descortinando. Quanto mais o tempo passa e a velhice vai tomando conta das personagens, enquanto os mais velhos falecem, os mais novos começam a buscar prazer na percepção de que o tempo avança rápido e é preciso aproveitá-lo de alguma forma. Uma possível chave de interpretação aqui é o deslocamento que esse quadrinho propõe, em um espaço tipicamente utilizado para desfrute do tempo livre, em que as pessoas contemplam o infinito do mar e tentam esquecer as obrigações de seus afazeres, acontece o contrário do que esse espaço costuma propiciar. Ao se acelerar o tempo em uma praia, desloca-se o aceleracionismo da lógica do trabalho para o lugar de desfrute. E assim, as personagens, entregues à fatídica percepção da mortalidade, buscam repensar suas ações e relações, o que nos apresenta toda uma sorte de proposições, talvez filosóficas, acerca da efemeridade do tempo. Cabe destacar, e aqui não desejo revelar mais do que o necessário, que ao final algumas personagens se juntam para ouvir um conto popular, e acredito ser esse o ponto-chave do final da narrativa. Mas, de tudo isso, um dos pontos marcantes do quadrinho é a fala de uma personagem. Eu deveria ter feito isso antes, enquanto era jovem. Por essa triste e fatídica fala, podemos lançar uma lupa sobre o título do quadrinho, que carrega diversos significados. Castelo de Areia, termo que encerra uma contradição. Diferente de um castelo real, que é uma fortificação sólida e que perdura por mais tempo, o castelo de areia não tem força para durar mais que uma noite. Logo o mar o destrói. Além disso, a ideia de areia está intimamente ligada ao tempo, à ampulheta, a areia que escorre e não volta mais. Assim como a alta estrada que aponta para o sul. Tanto a metáfora da areia quanto a metáfora da estrada indicam a ideia de que o tempo se esvai, de que há pouco espaço para a construção de relações sólidas e que, portanto, é indispensável tomarmos para nós esse tempo que nos é constantemente roubado. Meu nome é Luiz e esse canal é um projeto ainda em seu início. Se você gostou da proposta, por favor, deixe seu like e, se possível, mande para seus conhecidos. Obrigado.